Olá, turma! Vamos para mais uma aula dessa vez derivada parcial. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho sobre a definição de derivada e vamos usar a derivada parcial usando a própria definição, né? A gente vai ver que não muda muito para a derivada comum, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então vamos lembrar lá da definição de derivada. Se eu tenho uma certa função e eu quero estudar como ela se comporta, como ela varia em função da variável dela, aqui eu estou pensando só em uma variável, né? Ou seja, se eu quero saber como ΔF varia em função de ΔX. A variação de f em função da variação de x. É, o que que eu vou fazer? Então, eu vou pegar um certo ponto, x0 aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, x0. Que significa que eu estou variando f e x em torno de x0. Então, vamos lá. Então, eu peguei meu x0. Vou somar uma constante aqui, lambda. Qual é o valor, por enquanto, não importa. Mas eu vou somar um lambda. Então, eu vou ter x0 e x0 mais lambda, né? Que é esse espacinho aqui pintadinho de rosa. Veja que eu tenho essa variação de x. Aí eu venho aqui na minha f, vou olhar f de x0, né, que é o primeiro ponto que eu peguei, e f de x0 mais lambda, que é o segundo ponto que eu peguei. Então eu tenho essa regiãozinha rosa aqui. E aí agora eu preciso estudar, veja que o que eu estou fazendo aqui é estudar como a função varia daqui até aqui, né, nessa onde eu estou passando aqui o mouse por cima. Então, o que eu quero estudar é justamente essa variação. Aqui já mostrei como a gente denota isso, né? Que é ΔF sobre ΔX em x0. Então eu vou escrever isso aqui. ΔF de x sobre ΔX de x0. Vamos lá, variação. A gente lembra que quando a gente sempre quer olhar uma variação, a gente vai fazer o final menos o inicial. Então, o nosso final é ΔF de x0 mais lambda menos f de x0, né? Final, inicial. E aí eu vou fazer o segundo ponto, então x0 mais lambda, final, né? X0 mais lambda menos x0, que é o ponto inicial. Se eu fizer aqui em cima não vai mudar nada, né? Eu vou continuar com f de x0 mais lambda menos f de x0. Mas embaixo, né, veja que o x0 corta com esse x0. Então sobra só lambda. Então aqui eu já sei que a minha variação de f em função de x, ela tem essa cara aqui. Vai ser a minha f do meu valor x0 que eu quero estudar, mais uma constante, menos a minha f no ponto x0, tudo isso dividido por essa constante que eu adicionei ali. Só que aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Ok, isso aqui serve para eu estudar, né, variação nessa região aqui, né, nessa área. Mas e se eu quiser estudar como ela varia em torno de um único ponto? Ou seja, se eu pegasse, eu quero saber bem aqui, em cima dessa linha branca aqui, ó, eu quero saber como ela varia aqui. Veja que você pode pensar, bom, é só fazer, né, fazer essa mesma análise, só que o final é x menos, escrever aqui, né? Seria f de x0 menos f de x0 sobre x0 menos x0. Você pode pensar isso aqui, né? Eu estou vendo como ela varia no ponto. Só que se eu faço isso, veja que em cima daria zero e embaixo daria zero. Você teria zero sobre zero, minha definição. Então a gente não tem como estudar dessa forma. A gente precisa pensar de outra forma para estudar como ela varia naquele ponto especificamente. Então o que que a gente vai fazer? Vamos usar isso aqui, que a gente já achou. E a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar a lambda, que é essa minha constante, e vamos fazer ela tender a zero? Ou seja, imagina que eu tenho aqui, riscar aqui, né? Eu tenho meu ponto x0 aqui. O que que eu tô fazendo? Eu tô chegando, eu tô pegando um outro ponto aqui, que vai ser x0 mais lambda, só que agora lambda tende a zero. Então essa diferença entre os dois, esses dois pontos, né, também vai tender a zero. Ou seja, é como se eu estivesse estudando em cima do ponto x0, né? Lembra? Deixa eu escrever aqui. Delta x zero, né? Seria então x0 mais lambda menos x0. Isso aqui é igual a lambda. Que corta o x0, sobra só lambda. Se eu faço lambda e a zero, eu faço delta x0 e a zero, certo? Só que... E aí, o quão próximo de zero é isso?
Se a gente for pensar numericamente, ou seja, calcular na mão, seria o quão próximo eu quiser, né? Eu posso pegar, por exemplo, x0 mais 0,00000001. Poderia pegar isso. Ou eu poderia adicionar mais um zero aqui, ou zeros a menos. Enfim, numericamente, se eu fosse calcular na mão, seria isso. Eu pego esse x0 e adiciono um valor muito pequenininho aqui. Só que a gente tem uma forma matemática de fazer isso que é mais fácil, que é usando o limite. Então a gente vai fazer limite de lambda indo a zero da minha delta f de x sobre a delta de x de x0. O que está escrito aqui? Eu vou pegar essa função aqui, que é essa aqui que a gente encontrou, né? F de x0 mais lambda menos f de x0, tudo isso sobre lambda. Vou pegar isso aqui no ponto x0, que é o que tinha aqui, né? Os pontos x0, x0 aqui, x0 aqui. E eu vou fazer que esse valor de lambda, essa constante a mais que eu somei, ela se aproxime muito, muito próximo de zero. Mas é importante, ela não é exatamente zero, senão isso aqui explodiria, né? E isso aqui em cima seria igual, e daí a gente cairia naquele zero sobre zero. Mas ela é muito, muito próximo de zero. Então eu vou fazer aqui. É, então eu vou abrir, né, essa função aqui, essa aqui que eu falei. Então eu teria limite de lambda tendendo a zero de f de x0 mais lambda menos f de x0, tudo isso dividido por lambda. É, e aí, isso aqui, tudo isso aqui, na matemática é chamado de derivada. Derivada, é a ideia de derivada, certo? Então eu vou escrever. E aí a notação que a gente usa para isso é df dx em x0 é igual ao limite de lambda tendendo a zero de f de x0 mais lambda menos f de x0 sobre lambda. Ou seja, quando eu quero estudar essa pequena variaçãozinha que eu comentei aqui na matemática, o que eu vou fazer é denotar dessa forma aqui, que é a derivada de f são a derivada de x no ponto x0. Você pode ver também, aqui seria x e um tipo x0 aqui, né? Mas no nosso caso a gente vai denotar dessa forma. E isso é igual ao limite de lambda indo a zero, ou seja, eu vou pegar a minha f de x0 mais um número muito, muito, muito pequeno, ou seja, é muito próximo de x0 isso aqui. Vou fazer menos a minha f de x0, que é, é o ponto que eu quero avaliar. E eu tenho lambda também, que como ele vai tender a zero, isso aqui também vai ser um valor muito, muito, muito pequeno. Veja que, por mais que aqui em cima ele seja um valor muito pequenininho, isso você pode pensar, isso aqui é aproximadamente zero, só que aqui embaixo também é um número muito, muito, muito pequeno. E se eu tenho 1 divididos por algo muito pequeno, isso vai para um número muito grande. Então, essa é a nossa ideia de derivada, essa é a definição que a gente vai usar aqui, né? Que é dada com a derivada. Veja que esse df, dx, você pode perguntar, de onde saiu esse d, df? É só uma notação. A gente define assim, para toda vez não precisar ficar escrevendo isso aqui, tá? Então tá. Então essa foi a nossa ideia de derivada. Só que veja que aqui eu falei que a nossa função depende de x. E aí, sempre que a gente derivar em função de x, a gente vai estar fazendo a derivada da minha função total, né? A gente vai derivar ela completamente. Só que se eu tiver uma função tipo assim, f de xy igual a x ao quadrado mais y. Veja que se eu fizer a derivada em função de x, é, o que eu vou estar olhando é como x ao quadrado varia, mas y não vai estar variando, né? Porque é derivada em função de x, só y não depende de x. Então, o que aconteceria é que eu olharia simplesmente como a minha função, ela varia em função de x, mas não em y. O mesmo vale para y, né? Se eu faço a derivada de f em função de y, eu iria ver x ao quadrado ia sumir, ia ficar só y, ia ficar só 1, quer dizer, né? Só a derivada de y. Então a gente teria. Deixa eu escrever isso aqui. F de x, né? Esquema derivada de f em função de x seria 2x. E a minha função de y é derivada de y igual a 1. Então veja que é o seguinte: se eu faço a derivada em função de x, eu vou ver como a minha f varia em função de x. Se eu faço a derivada em função de y, eu vou ver como a minha f varia em função de y. Então nesse caso eu teria que ela varia. É, f de x varia como uma linha, né, reta de coeficiente 2 aqui. E a minha f de y varia de forma constante, né? Sempre adicionando uma unidade. Então, a gente precisa diferenciar isso aqui, que é uma derivada total, que a gente vai chamar, esse d dx, certo? Quando eu vejo como minha função varia completamente,
de uma derivada parcial, ou seja, quando eu vejo como ela varia parcialmente, né? Veja que eu vi parcialmente em função de x, parcialmente de y. A notação que a gente vai usar é o seguinte: d dx é a derivada total. d-ROM sobre d-ROM de x é a derivada parcial. Então a gente tem é, essa notação, tá? Então sempre que você vê isso aqui, significa que você está fazendo uma derivada parcial, ou seja, você está estudando como essa função varia para essa variável apenas. Se você tem uma derivada total, você está vendo como ela varia, a sua função varia para totalmente, né? Mas é, para isso tem duas opções, né? Ou tua função depende só de x, não tem outra dependência, né? Ou, só apagar aqui. Ou a segunda opção é que eu vou ter uma função f, por exemplo, x de t, y de t. O que eu estou dizendo aqui, eu tenho uma função que depende de x e depende de y. Mas x depende de t e y depende de t. Então aqui eu posso fazer a derivada total em função de t, porque todos os valores dependem de t. Então isso aqui vai ser a derivada total. Eu poderia fazer a derivada parcial apenas, né? Se eu tivesse f, por exemplo, x de t, y de t e t. E aí eu poderia fazer uma derivada parcial aqui. Por quê? Porque agora a minha função depende diretamente de t. Mas aqui não dependia diretamente, né? Então, você atende a esse detalhe. Se a minha função depende, por exemplo, de t, você pode fazer derivada parcial. Se não, vai ser uma derivada total, tá? E aqui eu posso fazer derivada total porque x depende de t e y depende de t, né? Se x não dependesse de t e y não dependesse de t, isso aqui seria zero. Porque não teria nenhuma dependência. Mas enfim, continuando aqui. Então vamos pensar o seguinte. Como é que vai ser então, usando essa definição de derivada, como é que vai ser a minha derivada parcial aqui? Então vamos lá, derivada parcial de f em função de x, no ponto x, agora veja que antes eu estava olhando no ponto x0, agora eu estou olhando no ponto x0 e y0. Então vai ser o limite de lambda indo a zero, da minha f de x0 mais lambda e de y0. Veja o seguinte, o meu lambda, ele está adicionado só em x0. Por quê? Porque eu estou olhando como ela varia em função de x. Então eu teria menos fx0, y0 e lambda. Agora se eu olho para y, então a derivada parcial de f em função de y no ponto x0, y0, do limite de lambda indo a zero, então aquela minha constantezinha, aquela minha que eu somo aqui a mais, vai a zero. E de novo, veja que é o seguinte, o lambda agora, ele está no y. Ele não está mais no x como está aqui. Por quê? Porque eu estou olhando como varia y. Então, eu olhei como varia y, o lambda vai no y. Olhei como varia x, o lambda vai no x. Então, continuando aqui. Então, é f de x0, y0 mais lambda, menos f de x0, y0. Tudo isso dividido por lambda. Veja que não muda muito o que eu tinha aqui, né? O que eu estou fazendo, basicamente, é só dizer para qual específica. Eu poderia fazer derivada, vir aqui, por exemplo, fazer uma derivada também em função de x, né? Então eu teria essa derivada em função de x, e aí depois eu teria que também olhar para como valia x0. Mas não é o que a gente está olhando aqui no momento, então não vamos se preocupar isso. Só comentando para você ver que existe. Então lá eu tinha comentado sobre. E aqui a gente vê então como calcula as derivadas parciais, né? E lá eu tinha comentado sobre a derivada total. Então vamos pensar o seguinte. Tá, eu sei calcular então a derivada parcial de x, eu sei calcular a derivada de y. E se eu tenho essa questão aqui que eu comentei antes? Que eu tenho uma função x, eu tenho uma função f, quer dizer, e ela depende de uma x que depende de t, e ela depende de uma y que depende de t. Ou seja, as variáveis dela dependem de uma outra variável. Como é que eu vou estudar a variação total disso? Então eu vou fazer a derivada de f em função de t, ou seja, em função das dependências das minhas variáveis. Ou seja, como x depende de t e como y depende de t, eu vou fazer a derivada total em função de t. E aí eu vou estar estudando como x varia e como y varia. E aí, para resolver isso, a gente usa a regra da cadeia. Como é que a gente vai fazer isso?
vai ser a derivada de f, a derivada parcial de f em função de x, sei calcular, já mostrei aqui, vezes derivada total de x em função de t. Aí você fala, pô, mas não dependia de x, t, x e y, não tinha que ser parcial. Veja que eu estou derivando x. X depende apenas de t. E eu comentei aqui que quando a gente tivesse uma dependência de uma única variável, sempre seria derivada total, né? Então aqui x vai ser derivada total. Então vamos lá, derivada parcial de f em função de x, sei calcular. Derivada de x em função de t também sei calcular, dei aqui como é que calcula. Mais a derivada parcial de f em função de y, também sei calcular, vezes a derivada de y em função de t, que eu também sei calcular, né? Aqui só você teria que mudar f para y, mas no final ia dar a mesma coisa. Então, a regra da cadeia é só aplicar isso aqui. Eu quero saber como estuda, sei calcular isso, sei calcular isso, sei calcular isso, sei calcular isso. Basta calcular tudo, multiplicar, somar, você chega no resultado. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Espero que eu consiga esclarecer o que é uma derivada, como calcula. É, E qualquer dúvida, qualquer questão conceitual, pode deixar no comentário que eu vou responder o mais rápido possível, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e acompanhar a nossa playlist sobre Matemática para Economistas 2, que tá dando um bom trabalho, mas é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.